Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos neste momento. Vamos então dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós já iniciamos o capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O item que nós vamos analisar hoje é pecado por pensamento, adultério. E tem logo uma passagem no início. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28. E é muito interessante aqui, porque nos ensinamentos evangélicos e Jesus nos revela que Deus sonda a nossa intimidade. Ele sabe o que se passa em nossos pensamentos. Então, compreendendo essa revelação, que Deus nos conhece profundamente, sabe até o que nós pensamos, e dessa maneira nós temos muita responsabilidade, não só no comportamento exterior, não só nos atos que nós praticamos, principalmente quando levamos o sofrimento ao próximo ou o nosso próprio sofrimento. Existe uma grande responsabilidade aí perante a justiça divina, mas também os pensamentos que motivam esses atos exteriores. Então, lá em nossos pensamentos também é avaliado, também é medido, e Deus sabe o que se passa em nosso pensamento, os espíritos superiores também, Jesus também, olhando para nós, sabe o que passa em nossos pensamentos. Aqui nós aprendemos uma grande lição, né? Porque todo aquele que olha, no sentido estrito dessa passagem, né, que eles nos apresenta aqui, todo aquele que olha com cobiça para uma mulher, e o inverso também é verdadeiro, né, da mulher para o homem, ele já cometeu adultério, porque em seu pensamento ele já cometeu a traição dos votos com o seu parceiro, o compromisso que tem firmado com o namorado, com a namorada, com a esposa, com o esposo. Então, nessa passagem, adultério tem esse significado, a questão da traição. Só de cobiçar, nós já estamos traindo mentalmente. E isso já é um grande erro, já é um grande equívoco que nós cometemos. E precisamos policiar esse tipo de pensamento. Compreendemos também que em várias outras passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o termo adultério é utilizado de maneira mais abrangente. Não especificamente a questão da traição na relação conjugal, mas dos erros que são cometidos, da desonestidade em relação ao outro, a traição de ideias, de conceitos, de compromissos também. Então é de uma maneira muito mais geral que esse termo adultério é usado em várias outras passagens do Evangelho, e nós precisamos ter essa compreensão. Mas o que fica bem claro aqui é que pelo pensamento nós também temos as nossas consequências. Então, se nós podemos nos prejudicar ou prejudicar a outro por aquilo que nós estamos pensando, irradiando, desejando a outra criatura, e isso também traz consequências para nós perante a providência divina, porque demonstra o sentimento que nós ainda carregamos.
Se eu desejo o mal, se eu desejo o cumprimento de vingança e assim por diante em relação a outra pessoa, se eu estou nutrindo sentimentos que estão levando à destruição do meu corpo físico, da minha saúde, da minha imunidade, eu tenho responsabilidades, tenho muitas responsabilidades. Então, nós temos que, aprendendo sobre isso, mudar esse tipo de costume que muitas vezes nós nutrimos em nós. Porque nós achamos, eu estou apenas desejando o mal, eu não estou fazendo mal para o outro, eu não estou indo lá agredir, eu não estou indo lá ofender, eu não estou indo praticar aquilo que eu estou pensando. Então eu caio na ilusão que isso não teria problema. Mas tem um grande problema, porque se eu estou nutrindo esse tipo de sentimento em mim, significa que isso deve ser trabalhado em minha intimidade, porque eu não posso continuar permitindo que o sentimento de levar dor, sofrimento ou prejuízo ao meu próximo ou a mim esteja presente em minha intimidade. É um sinal de atraso evolutivo, é um sinal de grande imperfeição moral que nós ainda carregamos. Mas nós temos consciência que nós estamos a caminho, que nós estamos nos esforçando. Porque com certeza, em reencarnações passadas, em experiências passadas, nós não apenas pensávamos em fazer o mal como nós já fazíamos. Com certeza, sem pudor nenhum, sem limite nenhum. Nós éramos muito atrasados nesse sentido. Hoje, se passa em nosso pensamento, em nossa mente, ideias de querer desejar o mal a alguém, e nós logo em seguida, nós temos o bloqueio do nosso comportamento. Ou seja, eu tenho a consciência que eu estou errado, que eu desejei o mal, mas eu não vou praticar esse mal, já é um sinal de evolução, de melhora. Nós estamos caminhando um pouquinho além, buscando colocar em prática os ensinamentos de Jesus, do amor ao próximo. Antes eu pensava e já praticava, hoje eu penso, tenho um impulso do pensamento negativo, mas eu já me controlo. Mas o nosso objetivo é trabalhar todo esse sentimento para que lá na frente, amanhã, nem o pensamento negativo passe pela minha mente. Que em nenhum momento eu tenha o desejo de me vingar do outro, de agredir o outro, de ser melhor que o outro, de fazer alguma coisa que prejudique o outro ou também de nos prejudicar. Porque muitas e muitas vezes nós somos levados por situações da autodestruição. O pensamento é o início da autodestruição. E precisamos muito ter essa consciência e se avaliando o nosso pensamento, avaliando a nossa intimidade, nós encontramos que ainda estamos agindo dessa maneira, nós precisamos nos esforçar para mudar isso, despertar, entendendo que esse tipo de pensamento que eu ainda estou nutrindo é muito perigoso para mim e para o outro. Então, aí está o nosso desafio de compreender essa realidade nossa, a nossa intimidade e modificá-la. Porque tem muitas pessoas, que falam assim, o mundo dá volta. Quando o sujeito diz que o mundo dá volta, ali existe um sentimento ruim impregnado. Por quê? Porque ele deve ter se sentido ofendido, prejudicado em algum momento por alguém, e ele sabe que numa outra oportunidade ele vai se deparar com essa criatura e ele já está antecipando o seu desejo de vingança em relação àquela criatura. Olha como que nós caímos em armadilhas do pensamento. O que nós temos que nutrir é o pensamento de
compreensão, pensamento de perdão, o pensamento de resignação, de não prejudicar o outro da mesma maneira que o outro nos prejudicou. Esse é o pensamento que precisamos colocar em prática. Se tivermos a oportunidade de estar novamente presente ou próximo, ou de sermos até úteis àquela criatura que um dia nos prejudicou, que nós façamos diferente. Que todo esse tempo já tenha servido para trabalhar esses sentimentos em nós, de não ter permitido que eles se transformassem em ódio, em mágoa profunda, e que naquela oportunidade eu faça diferente do que foi feito lá atrás para nós. Esse é o nosso desafio, compreendendo a grandeza espiritual, compreendendo a grandeza do Pai em relação a nós. Quero fazer uma pequena leitura de um trecho deste item que nós estamos estudando. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma marcha que se esforça por apagar. E não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Esse é o nosso desafio. Primeiro, vamos avaliar se nós não estamos nos deixando levar pelos maus pensamentos. Segundo, resistir a esses pensamentos, porque contraria todo o ensinamento do Cristo. Contraria os nossos objetivos hoje de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, ensinados nos evangelhos. E principalmente, desejando mal ao outro, o desejo de vingança ao outro, eu estou contrariando o principal do mandamento que nos foi deixado, de amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Então, vamos avaliar como que nós estamos. Essa questão do pensamento é fundamental, porque a origem dos atos equivocados é o pensamento. Vamos tomar cuidado com o que está motivando esse tipo de pensamento em nós, burilando as nossas virtudes, estimulando as virtudes, e assim os bons pensamentos vão fluir. Quando nós tivermos os maus pensamentos, nós vamos ter força para repelir esses maus pensamentos e agir de maneira correta, conforme Jesus nos ensinou. Meus amigos, a reflexão de hoje é essa, que possamos analisar como que nós estamos pensando, como que nós estamos agindo, sabendo que o Pai, nosso Mestre Jesus, sonda aquilo que nós pensamos e que isso seja um estímulo para que a gente melhore a qualidade dos nossos pensamentos. Vamos à oração de encerramento? Abençoe, mestre amigo, a todos nós, nos fortalecendo, que possamos, através do conhecimento da doutrina e do Evangelho, policiar os nossos pensamentos e os nossos atos, mas principalmente que possamos focar em nossas virtudes, fortalecendo as virtudes em nossa intimidade e combatendo dessa forma as paixões que ainda nos prejudicam e que emperram a nossa jornada evolutiva. Que possamos dessa maneira nos tornar pessoas melhores a cada dia, sermos úteis ao nosso próximo. Assim seja. Meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até mais.